Você não está endividado por azar. Você está endividado porque alguém lucra com cada decisão sua. E o pior, você chama isso de vida normal. Parcelar, atrasar, renegociar, repetir. Um ciclo silencioso, previsível e extremamente lucrativo para quem está do outro lado. Agora deixa eu te falar uma verdade desconfortável. Sair das dívidas não é sobre ganhar mais dinheiro. É sobre parar de jogar o jogo que foi desenhado para te manter preso. Se você não entender isso, pode dobrar sua renda amanhã e ainda assim continuar quebrado. Meu nome é Santiago e eu sou o seu gestor de superávit. Hoje você vai entender as 8 formas reais de sair das dívidas rápido, mesmo ganhando pouco. Mas já aviso, isso aqui não é motivação, é confronto. A primeira forma é brutal, simples e ignorada por quase todo mundo. Pare de fingir que a dívida não existe. Você sabe exatamente do que eu estou falando. A fatura está ali, o aplicativo do banco está ali, o e-mail de cobrança está ali, e você simplesmente não olha. Você empurra com a barriga, paga o mínimo, negocia depois, resolve mês que vem. Isso não é falta de dinheiro, isso é covardia financeira. Enquanto você evita olhar, o sistema trabalha. Juros compostos contra você, todos os dias, silenciosamente. A primeira virada não é pagar, é encarar. Abrir tudo, ver quanto deve, para quem deve, quanto está pagando de juros, porque enquanto você não encara o número, você não está no controle. Você está sendo controlado. A segunda forma é cortar o vazamento invisível. Não adianta querer sair das dívidas se o seu dinheiro está escapando todos os dias por buracos que você nem percebe mais. Assinaturas que você não usa, delivery por impulso, pequenas compras que parecem inofensivas, mas que, somadas, são a diferença entre sair ou continuar afundando. O problema não é o valor, é a frequência. O sistema não te quebra com uma pancada, ele te destrói com gotejamento. E o mais irônico, você ainda chama isso de merecimento. Você acha que merece gastar porque trabalhou. Enquanto isso, o banco acha que merece cobrar porque você gastou. E adivinha quem ganha esse jogo? A terceira forma é eliminar o personagem. Você não está endividado só por dinheiro. Você está endividado porque está tentando sustentar uma versão de você que não existe. O celular mais caro, a roupa da marca, o restaurante que você não pode pagar, tudo isso para manter uma imagem que ninguém realmente respeita. Essa é a armadilha mais suja. Você se endivida para parecer alguém que não precisa se endividar. E enquanto você sustenta essa fantasia, sua realidade financeira apodrece. Quer sair das dívidas rápido? Mate o personagem. Pare de tentar parecer rico. Comece a agir como alguém que quer liberdade. A quarta forma é usar o método da humilhação estratégica. Isso aqui ninguém fala, mas funciona. Escolha uma dívida e ataque ela com tudo. Não divida sua atenção em 10 contas ao mesmo tempo. Foque em uma. Sinta o impacto, sinta o alívio. Isso cria impulso psicológico, porque dívida não é só matemática, é emocional. Cada dívida paga é uma vitória que reprograma sua mente. A maioria das pessoas continua endividada porque nunca sente progresso real, só a sensação de estar correndo e não saindo do lugar. Quando você elimina uma dívida completamente, você prova para si mesmo que é possível. A quinta forma é parar de negociar com emoção. Quando o banco liga, quando chega a cobrança, quando aparece aquele desconto imperdível, você entra em pânico, e é exatamente isso que eles querem. Porque gente desesperada aceita qualquer condição. O sistema não precisa que você pague tudo. Ele precisa que você continue pagando sempre. Juros, taxas, renegociações, isso é o lucro real. Quando você entende isso, você muda a postura. Você não implora, você negocia. Você espera, você força condições melhores. Porque quem está desesperado, perde. Quem está frio, decide. A sexta forma é transformar sua renda baixa em arma, não em desculpa. A maioria das pessoas usa a renda baixa como justificativa para não agir, falando, mas eu ganho pouco. Perfeito. Então cada real seu precisa ser mais estratégico que o de qualquer outra pessoa. Você não pode errar. Você não pode gastar por impulso. Você não pode viver no automático. Renda baixa não é sentença, é pressão. E pressão, quando bem usada, cria foco. Enquanto quem ganha mais relaxa, você precisa ficar mais atento. E é exatamente isso que a longo prazo te coloca na frente. A sétima forma é cortar o contato com ambientes que te mantêm pobre. Isso dói, mas é real.
Se você vive cercado de gente que normaliza dívida, consumo, ostentação vazia, você vai repetir o padrão, porque comportamento financeiro é contagioso. Se todo mundo ao seu redor parcela, você parcela. Se todo mundo vive no limite, você acha normal viver também. Quer sair das dívidas rápido? Mude o ambiente. Nem que seja digital. O que você consome influencia o que você faz. E o que você faz define se você sai ou continua preso. A 8ª forma é simples, direta e ignorada. Pare de financiar o presente com o seu futuro. Cada parcela que você assume hoje é um pedaço do seu amanhã que você está vendendo. E o mais perigoso é que isso virou padrão. Parcelar tudo, dividir tudo, antecipar tudo. Você não vive o presente. Você vive pagando o passado. E enquanto isso, o futuro nunca chega limpo. Sair das dívidas exige uma decisão clara. Você vai parar de usar o seu eu do futuro como escravo do seu eu do presente. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Agora deixa eu te falar o que ninguém tem coragem de dizer. Sair das dívidas não é difícil. Difícil é abrir mão do conforto que te mantém nelas. Difícil é parar de comprar por impulso. Difícil é dizer não. Difícil é viver abaixo do padrão que você se acostumou a mostrar. A dor não está na dívida, está no ego. E enquanto você proteger seu ego, você vai continuar pagando com seu futuro. O sistema quer que você pense que o problema é falta de dinheiro, porque isso te mantém preso. Mas o problema real é falta de controle, falta de consciência, falta de estratégia. E isso ninguém ensina, porque não interessa. Enquanto você parcela, alguém lucra. Enquanto você atrasa, alguém ganha juros. Enquanto você se desespera, alguém está tranquilo. Porque para eles, você não é uma pessoa, você é uma fonte de renda. Existe um padrão silencioso em quem consegue sair das dívidas rápido. Essas pessoas param de negociar consigo mesmas. Elas não dizem só hoje. Elas não dizem eu mereço. Elas não dizem depois eu resolvo. Elas entendem que cada pequena concessão é um passo de volta para o mesmo buraco. E o sistema adora a gente que vive de exceção, porque exceção vira hábito, e hábito vira prisão. E aqui tá o ponto que muda tudo. Você não precisa de mais dinheiro agora. Você precisa de clareza e disciplina. Porque dinheiro sem controle vira dívida. E controle sem dinheiro vira estratégia. E estratégia repetida vira liberdade. O problema é que estratégia não é confortável, não dá dopamina, não gera aplauso, mas constrói algo que ninguém vê, até ser tarde demais para quem ficou preso. Enquanto você tá assistindo isso, existe alguém com a mesma renda que você, na mesma cidade, com os mesmos problemas que decidiu jogar diferente. Essa pessoa não é mais inteligente, não teve mais sorte. Ela só parou de repetir o padrão. E isso muda tudo. O sistema não precisa que você seja burro. Ele só precisa que você seja previsível. Que você gaste quando está triste. Que você comemore gastando. Que você se compare e consuma. Que você financie para não sentir dor agora. Se você quebrar esse padrão, você sai do radar. E quando você sai do radar, você começa a ganhar. E aqui vai a verdade final. Sair das dívidas não é sobre dinheiro, é sobre identidade. Ou você continua sendo a pessoa que vive no limite, que consome sem pensar, que foge da realidade, ou você vira alguém que assume controle, que toma decisões difíceis e que constrói liberdade no silêncio. Você pode continuar fazendo o que todo mundo faz, ignorar, parcelar, fingir. Ou pode fazer o que poucos fazem, encarar, cortar, negociar, agir. Um caminho te mantém na rodinha, o outro te tira dela. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, pois você já percebeu que sair das dívidas não é sobre dinheiro, é sobre comportamento, é sobre identidade, é sobre parar de agir com alguém que vive no limite e começar a agir como alguém que constrói liberdade. Então faz o seguinte, escolhe uma dívida hoje, uma só, encare, corte um gasto hoje, um só, e tome uma decisão que o seu eu antigo não tomaria, porque é assim que começa, não com um milagre, mas com uma ruptura. E se você entendeu que dívida não é falta de dinheiro, é excesso de erro repetido, então você já está à frente de quem continua se enganando. Agora me diz uma coisa, comenta aí, você vai continuar alimentando o sistema ou finalmente parar de ser alimento?